questão de reduto. E por isso que eu falei para vocês, não era uma especialidade muito cobrada a estomatologia pela banca. Mas nas últimas provas tem caído. Então pode ser uma tendência que a banca não apresentava até então, mas no ano de 2024 tem muitas questões de estomatologia. Até a maioria das questões que a gente tem de estomatologia da banca e de CAP, a maioria é do último ano. Então pode ser uma tendência da banca estar fazendo essas questões de estomatologia e uma tendência de estar cobrando esse assunto. Algumas condições clínicas são tão comuns que torna-se razoável argumentar que representa mais uma variação da normalidade que uma doença. Essa análise entre as alternativas a seguir a variação de normalidade que melhor representa a seguinte descrição. Caracteriza-se pela aparência difusa ou palescente branco acinzentada leitosa da mucosa. A superfície se apresenta frequentemente pregueada, resultando em estrias esbranquiçadas ou rugosidades. Em geral, comete bilateralmente a mucosa jugal e pode se estender até a mucosa labial. É diagnosticado clinicamente porque o aspecto esbranquiçado diminui muito ou até mesmo desaparece quando a mucosa é evertida ou distendida. Ocorre com mais frequência em indivíduos negros, trecho do livro Patologia Oral e Maxilofacial, Brad Neville. Por isso que eu falei, Bruno, estuda pelo Neville, essa banca, ela coloca inclusive a referência das questões justamente no enunciado. Então, alternativa A, leucoedema, B, candidíase, C, líquen plano ou D, papilomavírus. Né? A Débora falou que aí fica fácil. Quando a gente está discutindo as questões assim, fica fácil mesmo, Débora, mas é para você entender didaticamente como estudar, como você direcionar os estudos. Agora, essas questões daqui a uma semana já não vão ter um nível de anquilossia, não, porque todo mundo sabe o termo. O leucoedema, provavelmente você vai lembrar, mas algumas questões que a gente for passando aqui, daqui a uma semana já não vai ser tão fácil. Por quê? Você não tem só estomatologia para estudar, você vai ter todas as outras matérias, língua portuguesa, matemática, informática, e aí que está a mágica do estudo direcionado. O estudo direcionado vai fazer a mágica fazendo com que você direcione os estudos e não estude assuntos que não são cobrados. Porque se você tiver que memorizar no seu HD cerebral assuntos que não são cobrados, aí vai complicar. Né? Pigmentação nessa você mata pela cor, né? Agora, lembrando, Lídia, lembrando que candidíase pode ser esbranquiçado, líquen plano pode ser esbranquiçado, papilomavírus pode ser esbranquiçado também. É que candidíase, por exemplo, tem a candidíase eritematosa e tem a candidíase que são lesões brancas. Né? Então, mesmo na candidíase, existem as lesões esbranquiçadas também. Líquen plano, lembrando, líquen plano existe um líquen plano reticular e ele vai formar estrias. Só que o que acontece? Quando o líquen plano não tem essa característica de diminuir ou mesmo desaparecer quando a gente everte a mucosa. Isso não é característica definitivamente do líquen plano. O líquen plano é uma alteração que tem estrias, mas não há regressão na hora que faz distensão. E as lesões de papilomavírus? As lesões de papilomavírus são as lesões brancas, mas normalmente elas se manifestam como pápulas. Pápulas esbranquiçadas com projeções digitiformes, projeções semelhantes a dedos. Essas projeções semelhantes a dedos, o que elas se manifestam? Elas são projeções que são projeções mais longas, né? Porque existem projeções embotadas, como se fosse essa parte da mão. Né? As projeções embotadas seriam diferentes, né? Seriam projeções pequenas, né? Como se fosse essa parte do ossinho da mão. As projeções digitiformes são projeções mais compridas, né? São mais longas, projeções mais alongadas. Então, teria que estar falando alguma coisa de projeções digitiformes, projeções alongadas. E aonde é mais comum de ser visto as lesões de papilomavírus? Na região de palato, na região de língua e lábio. E aqui uma dica importante para você. Quando você está estudando, Darcy, eu já estudei todas as 11 questões, eu já estou sabendo muito bem sobre estomatologia, os assuntos cobrados, eu já estudei sobre distúrbios de desenvolvimento. Quais outras matérias você vai estudar? Aí você vai estudar candidíase. Candidíase é uma doença fúngica
que tem manifestações esbranquiçadas e avermelhadas, como eu acabei de falar para a Lídia, tem as manifestações pseudomembranosa, eritematosa, queilite angular, lesão beijada, a candidíase ou candidose hiperplásica, tem vários tipos de candidose. Estuda a candidose. Então, Débora, estuda a candidose, porque se caiu numa das alternativas, não foi a alternativa correta escolhida, ela é um potencial assunto. Não caiu sobre líquen plano, é um potencial assunto para estar caindo no concurso que você vai prestar. Por quê? Se está entre as alternativas, é um potencial assunto a estar numa questão de uma futura prova. E a mesma coisa sobre o papiloma vírus humano, que tem as lesões de papiloma, tem as lesões de condiloma, tem as lesões de doença epitelial de REC, são várias facetas ou várias lesões que podem estar relacionadas com o papiloma vírus humano. Então, aqui é leucoedema.